Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. Estamos aqui de volta, retomando aqui os nossos trabalhos diários. Claro, primeiramente, quero desejar a todos vocês um excelente dia, que esse dia seja maravilhoso, que esse dia seja repleto de muitas e muitas e muitas bênçãos na vida de cada um de vocês que estão do outro lado, me assistindo, me acompanhando, tá passando por aqui, prestigiando aqui o nosso canal, gente. Então, eu fico muito, muito feliz com a sua presença aqui no nosso canal. Veja só, esse vídeo aqui, ele tá bastante peculiar e muito, muito interessante, porque problema mecânico do consórcio que rodava tão macio e agora anda dando uns solavancos. Vejam o Estadão e a Globo News, por exemplo. Ah, essa é ótima, hein? Crise de confiança no Supremo Tribunal Federal deveria ser resolvida por autocontenção de ministros, mas não se pode esperar por autocontenção quando os próprios ministros não admitem que erram. Olha o que está escrito lá em cima, hein? Editorial do Estadão. Está difícil defender o Supremo. Já não há mais ameaça que justifique a excepcionalidade hermenêutica moral que alguns dos ministros do STF parecem reivindicar. Privando, é isso que está escrito? Pairando acima do bem e do mal. Tá lendo bem. O Vinha, minha letra está muito pequena aqui, o Vinha me ajudou, e tem mais um, o Vinha diz, põe aí então, baixar o óculos aqui para enxergar. No final... Não, esse é outro. Então vamos avaliar primeiro o primeiro e depois o segundo, porque é roubo, tem primeiro, tem segundo. Primeiro, então, eu achei, não é nessa, Érico? Eu estou todo arrepiado com a hermenêutica, né? Porque a hermenêutica, de fato, o Estadão, né? O Estadão, ele é um veículo que nos enche de esperança, né? Na imprensa, na humanidade, porque tudo que nós vivemos hoje, toda a conjuntura atual, ela tem a ver, né? Ela é indissociável com os acontecimentos aí dos últimos anos, em que a imprensa, chamada grande imprensa, construiu, graças a Deus, né? Construiu a imagem de que a saída democrática para o Brasil era a ressurreição política do Lula. Então o Lula estava preso, deixou de estar e voltou ao que o Geraldo Alckmin chamava de cena do crime. Isso tudo foi assistido pelo Estadão, pela Folha, Globo News, Globo, né? E CNN, e BBC, tudo, né? Todos eles, achando tudo muito bom, né? Porque realmente a sombra fascista, né, estava sobre o Brasil, era um genocídio, né? Criamos, né, nós desse consórcio de boas intenções, né, nós criamos essa linda dramaturgia. E aí, de repente, aparece o Estadão dizendo: está difícil defender o Supremo. Ah, Estadão, faz um esforço, pô. Olha, gente. A gente está tão firme nisso há tanto tempo, né? Tantos editoriais lindos sobre, né, a ascensão protofascista no Brasil. Já não há mais ameaça que justifique a excepcionalidade hermenêutica. Aí eu me arrepio todo, porque gente inteligente, gente culta, gente erudita, sabe, é um negócio que me enche de emoção. Então, a hermenêutica, eu não sei, companheira Poliana, não. Quem é Poliana? Não que sei, isso, Érico? Doriana grita. Doriana. É porque eu esqueci que você era margarina e confundi com outro produto. Você não vê, meu? Ó, suspende esse negócio aí, porque tá falando besteira. Tá falando besteira. Falando besteira. Então, companheira Doriana grita. A hermenêutica, né, evocada pelo Estadão. É quando você fecha um pote assim, né? Fica bem hermenêutico. Hermeneuticamente fechado. Exatamente isso. Coube aí, ficou bom. E eu acho que a grande questão, diferentemente do que nós falávamos, né? Que era a democracia, que era o PT, todos, Estadão, Folha, Globo, CNN, BBC, ABC,
língua do P, todo mundo era. A saída democrática é o PT. Eu não sonhei. Nós, né, Boboninho, fizemos isso. Né? Sonhamos grande. E realizamos o nosso sonho. E estamos vivendo a realidade de um sonho que nós sonhamos grande. Vem com esse papo agora de hermenêutica, discordo totalmente. Então, eu acho que a grande guerra não é mais entre o fascismo, né, aquelas políticas do Paulo Guedes, que eram horríveis, né? Você baixar imposto, diminuir gasto público. Estatal dá lucro. Estatal dá lucro. Onde já se viu um negócio desse? Agora tem 10 bilhões de prejuízo, que é o que a gente gosta. A gente aqui da nossa cobertura, com as nossas canções, com os nossos versos, defendendo o povo. Né? Isso é lindo nas canções, isso nunca foi para... Né? O povo está passando lá embaixo na calçada, gente. Carregando pedra, pagando caro, que é o que ele tem que... É o destino dele. É o que tem que ser. É o destino manifesto. Então, nós trouxemos essa beleza, né? Quer dizer, o governo que atravessou uma pandemia e deu superávit no final, socorrendo os estados, e aí teve o Covidão, mas o Covidão faz parte, né? E, de repente, até foi o Covidão do bem, porque todos os nossos aliados, todos os denunciados pelo Covidão estavam entre os nossos aliados. Então, aquilo deve ter sido bom para o povo, né? Nós somos defensores do povo. Claro. Defendemos o povo. Então, aquela coisa terrível, né, de abaixar imposto, reduzir gasto público, dar superávit. E aí vem, de repente, tudo ao contrário, que é muito melhor. Então, não estamos mais na guerra entre o fascismo do passado recente e a democracia petista. Nós estamos na guerra entre a hermenêutica e a semântica. Gente, ainda bem. Olha, uau, gênio mesmo, né? Lendo o Estadão, eu estou inspirado realmente, mas foi a leitura do Estadão. De inspirar. Já não há mais ameaça que justifique a excepcionalidade hermenêutica e moral que alguns dos ministros do STF parecem reivindicar, pairando acima do bem e do mal. Qual é o problema de pairar acima do bem e do mal? Nenhum. O bem e o mal, para nós que somos ungidos, eleitos, iluminados, é muito pouco. Né? Então, nós aqui da Bobo News pairamos acima do bem e do mal, e nós propomos que a grande guerra atual é entre a hermenêutica e a semântica, porque a gente é muito erudito, a gente tem, né, um aparato intelectual muito impressionante, exuberante, e nós estamos, então, aqui para propor esse novo dilema. Que é bom que ninguém entende nada, a gente fica escrevendo essas coisas que ninguém entende porcaria nenhuma, e a gente cai no festão, que é o que nos interessa. Exatamente. É isso? Ainda bem que contando os minutos aqui. Chama outro destaque, por favor. Vou chamar, cadê o outro tem destaque? Tem a ver ainda destaque! Com... Destaque! Ô, destaque! Olha lá, ó. Aí. No final das contas, você teve o maior escândalo, aspas, tá? Um companheiro nosso da Bobo News falando. No final das contas, você teve o maior escândalo de corrupção que já se teve notícia no Brasil. E se anulou tudo, como se não tivesse acontecido nada. Uma solução que não contempla a sociedade. O que aconteceu com o nosso amigo? Eu acho que aí é simplesmente uma questão de hermenêutica e de semântica. Nossa, né? Ou hermenêutica ou semântica. Porque assim, a Lava Jato... Sobre a Lava Jato. A Lava Jato, todo mundo sabe, nós cansamos de dizer aqui que foi um problema, né? Foi uma perseguição. A Lava Jato foi uma perseguição a pessoas puras, né? Sim. As almas mais honestas, né? E nós sempre achamos, como humanistas, nós inclusive tivemos a oportunidade de ter o nosso líder dizendo isso ao companheiro Bill Gates, né? Que matar a fome das empreiteiras é muito importante. Então, a Lava Jato foi um problemão, e é claro que a anulação de tudo, essas condenações, foi muito bem-vinda, e a gente acha que, de vez em quando, a gente fala tudo ao contrário para ver como é que fica. É mais ou menos isso aí.
E você, hein, companheiro? O que você acha? Ferinha, migalhões? Olha, eu não tenho a menor ideia do que o companheiro Merval está falando. Que deu nele? Maior escândalo de corrupção. Vocês souberam disso? Da história. Da história. E como se nada Aqui tivesse no Brasil? acontecido, anulado. Isso aconteceu aqui? Não. Eu acho que o companheiro andou tomando uma água. Olha aqui, só quero Sei. lembrar, Que ele tirou o óculos? Marina Silva Hum. também falou de corrupção. Ah, é verdade. E nós, numa aferição meticulosa e hermenêutica aqui no programa, nós chegamos à conclusão de que não foi por mal. Ela estava se referindo à corrupção, como isso pode ser bom para você. Claro. Que é o que nós ensinamos também, né? Inflação, como isso pode ser bom para você. As queimadas. Tiro na cabeça do inimigo perfeito, Do monstro. do monstro. Como isso Fogo pode é bom. Fogo amigo. Fogo é bom. Fogo é bom. Queima. Como é que é, companheiro? Você que trouxe isso para o programa, né? Se não fosse o fogo, a gente não teria o quê? A gente morria de frio, A comida comia crua, cru né? e era devorado pelos animais selvagens. E limpa a plantação também para poder recomeçar uma plantação, né? É preciso Uma nova distinguir, safra. isso é uma questão de hermenêutica E semântica. e semântica. É preciso distinguir o fogo quando ele é bom e quando ele é mau. Né? Só nós sabemos. Não adianta Fogo vocês... mal foi de 2019 a 2019 a 2022. Ah, tá. Foi um ciclo... É que nem o El Ninho, Laninha. Tem Sei. o fogo bom e o fogo mau. Então de 2000, São períodos 2019 a 2022 foi mal. políticos. Tá. Entendeu? Tá. Então aquele fogo era mau. 1º de janeiro de Não 2023 adianta o fogo vocês do que bem estão entrou. assistindo ficarem tentando entender o que é fogo bom ou fogo mau, porque vocês não têm o nosso aparato cultural, científico. Nós São somos, meros nós somos mortais, da né? ciência. Nunca vão na Nós somos festinha. intelectuais. Somos da ciência, os intelectuais. Exatamente. Então nós decidimos quando o fogo é bom, quando o fogo é mau. É isso. Decidimos não, nós descobrimos que vocês não sabem Por isso a gente e a gente ensina. É isso aí. Perfeito, estamos alinhados. Isso é muito bom, como sempre. Sempre concordando. A seguir tem Crônica do Guilherme Fiuza. Quem quer saber qual é o tema de hoje? Ele mesmo. Festinha boa, né? Não é festa. Não? É o quê? Reunião. Ah, tá. Delícia de reunião, né? Vamos decidir coisas importantes aqui. Com certeza. Eu mesmo já tomei uma decisão muito importante. Qual? Adiei a dieta. Seria um crime fechar a boca aqui. Eu tô falando de outro tipo de decisão. Eu sei, já tomei também outro tipo de decisão importante. Qual? Vou parar de beber só amanhã. Não vou desperdiçar um vinho desse, né? Vamos decidir aqui coisas importantes pro país. Que bom, eu apoio. Apoio o quê? Ainda nem falamos qual causa vamos abraçar. Mas eu quero abraçar muito. E beijar também, se der. Vai com calma. Calma nada. Meu idealismo não tem limite. Precisamos unir forças para defender os indefesos. Tô dentro. Tô dentro de quê? Por enquanto da festinha, quer dizer, da reunião. Cara, esse salmão foi pescado agora, hein? Vamos focar. Claro, quem não focar num salmão desse não tem alma. Garçom, cuidado que meu copo tá quase vazio, hein? Vamos focar na proteção do meio ambiente. Genial. O ambiente está ótimo, mas sempre pode melhorar. O homem não pode se achar mais importante que a natureza. Aí você falou tudo. Nem o homem, nem a mulher. Aquela ali está casada? O meio ambiente equilibrado é fundamental para as populações carentes. Olha, meu conselho para quem está carente: vem numa festinha dessa, quer dizer, numa reunião dessa. A carência passa na hora. Aqui é um ambiente seleto para poucos. O importante são as decisões que nós vamos tomar aqui. Tem toda a razão. Encher esse salão maravilhoso de gente carente ia destruir o meio ambiente. Precisamos de ações estratégicas. É isso. Salve a Amazônia. Amazônia não. Por quê? Não somos mais contra as queimadas? Somos, mas nesse momento tem causa mais urgente. Qual? As baleias. Ah, isso é verdade. A gordofobia chegou num ponto insuportável. Eu tô falando das baleias que vivem no mar. Ah, tá. Elas também sofrem um preconceito terrível. Garçom, não me esquece não, seu bandido. Mas continua, a gente estava falando do que mesmo? Das baleias. É isso aí, Ozempic para todo mundo. Não, não é por aí. Nós somos contra o arpão. Apoiado. Esse negócio de arpão não tem nada a ver mesmo, não. Pode encher, garçom.
Então vamos lançar um manifesto em defesa das baleias. Sensacional. Como é que seria o manifesto? E depois eu te explico. Agora eu tô com a boca seca. Garçom, enche o meu também. É como diz o Ruschel, que é outra pessoa independente. Mora nos Estados Unidos, tem o trabalho dele, que não precisa de carguinho nenhum. Valdemar Costa Neto recebeu uma missão da oligarquia política brasileira: domesticar o chamado bolsonarismo, para que não ofereça mais qualquer ameaça ao sistema. Se o Tucano é o candidato da direita, está tudo resolvido para o sistema. O Alexandre de Moraes pode respirar aliviado, pode até manter o visto dele para os Estados Unidos. Se for o Tarcísio, o presidente, que perigo corre o Alexandre de Moraes, gente? Zero. Então, eu quero o Tarcísio como estratégia da direita? Não. Eu quero alguém que tenha senso de prioridade, coragem e independência para saber que a pauta número 1 do Brasil é restaurar a democracia perdida, a liberdade destruída. E para isso precisa enfrentar o STF, que é o maior vilão que a direita tem no país hoje. Falando um pouquinho da disputa municipal, né? Pai do Boulos diz receber fake news sobre o próprio filho, diz que ele não é muito radical, não. É só invadia a propriedade, jogava coquetel molotov na Fiesp. Tirando isso, quem nunca? Vai dizer que você nunca coordenou um grupo de invasão de apartamentos e nunca jogou um coquetelzinho molotov numa Fiesp da vida? É, que boring. Que careta. Pois é, eu estou trazendo essa tona para dizer o seguinte: esse pai é um idiota. Para começo de conversa, o filho dele é o Guilherme Boulos. Em segundo lugar, ele é um médico, classe média alta, rico, no padrão brasileiro, teve todas as condições do mundo de educar o filho de forma correta e criou isso aí. Quem diz que o Boulos é um mimado é o Reinaldo Azevedo. Eu falo essas coisas e depois a pessoa fala: ah, Rodrigo, você... Não, o Reinaldo Azevedo. Vamos botar o Reinaldo Azevedo para explicar quem é o Boulos. Outro dia, esse delinquente intelectual que é o Guilherme Boulos, que também é colunista da Folha, escreveu na Folha: agora o Reinaldo, que era o Rottweiler, o Pudo do Temer. Uma ova. Pudo era você. Você é um Pudo, o Pudo do PT. Você ajudou a derrubar a Dilma. É por isso que você está infeliz. Porque as manifestações violentas que você apoiou em 2013 ajudaram a fraturar a base de apoio à Dilma. Seu cretino. Você não sabe nada, rapaz. Você não estuda nada. Você é só um filhinho de papai que ganhou um brinquedinho novo. Antes você tinha Atari, agora você tem o MTST. O MTST é o seu Atari, cara. Você entendeu o ponto qual que é? Né? Você fazia xixi na sala, continua fazendo xixi nas instituições. Você é um bosta. Atacando gente do povo. Você não é povo. Você não é povo. Você nunca passou necessidade nenhuma. Você não sabe nada. Você não sabe nada da vida dos policiais. Você não sabe nada da vida do soldado que mora na periferia. Você não sabe nada dos caras que ficam fugindo do PCC, que tem que trocar o uniforme para não morrer. Tem que esconder o uniforme. Você é um protegido, um burguesote ridículo. É isso que você é. Entendeu? Muitas vezes me criticam. É muito engraçado, né? Porque... Você sabe que me criticam também, às vezes? Te criticam? Conservadores? Eu não entendo por quê. Mas, não, porque eu imagino... Para o público de direita, eu sou radical, extremista, invasor de terra, comunista, que vou tomar a casa deles. Você não vai fazer nada disso? Por enquanto, não. Edita isso, por favor. Repete. É só dizer não. Não farei, definitivamente. Não está nos meus planos. Você é um bosta. É isso que você é. Entendeu? Deixa o Reinaldo falar dele. Agora, essa coisa do Atari é brilhante, porque é isso mesmo. Essa época o Reinaldo pensava, né? Escreveu até O País dos Petralhas 1 e 2. Veja, é um mimado. É um mimado que brinca de revolucionário, de radical, porque sempre teve tudo na vida. E isso é uma geração de pais que falharam. São provavelmente meio hippies, assim, né? Alienados, acreditam nas ideias estapafúrdias de esquerda. Então, o
pai do Boulos tem culpa no cartório, é óbvio que tem, e está aí, defendendo o filhinho, e a imprensa fazendo esse papelão de fazer uma entrevista com ele. Entrevistaram o Papes do Nunes para elogiar o filho, não sei nem se está vivo, mas enfim, né, deram espaço para o pai do Boulos falar, ele não é radical, é fake news. Vai plantar batata doutor Boulos. Enquanto isso, em Curitiba, você já sabe, né? Zeca Dirceu dizendo que a candidata Cristina Grêmio é o caminho do caos. Então você já sabe que tem que socar 35 na urna e eleger a Cris. Em que pese o meu amigo Paulo Eduardo Martins está como vice do Pimentel, e é um cara sério, aqui eu não fico fazendo fla-flu e jogando pedra. Aqui a gente faz análise e quer o melhor sempre para o país. E o Paulo Eduardo Martins é um cara sério, eu acho que muita gente está atacando ele de forma injusta. Né? Traidor, ele é um cara sério. Mas ele está lá como vice na chapa do Pimentel. Foi pedido até do Bolsonaro e do Ratinho, ele é muito leal ao Ratinho, acima de tudo, mas escutou também o Jair Bolsonaro, que agora está meio arrependido e falando assim, ó, a crise é de direita, os filhos mandam um recado também, e o PL está tentando impedir o Valdemar que ele declare abertamente apoio a Cris, mas meio que já fez. Então, curitibanos, Cris Grêmio 35, esse é o número. O Dirceuzinho quer que você não vote nela. Então, você já sabe. E agora vamos falar do capeta mor, né? Lula chama Bolsonaro de incompetente e que viveu a vida toda às custas do Estado. De novo, ser de esquerda não tem nenhum compromisso com a coerência, com a lógica, com a ética, com nada. Com a verdade. Quer dizer, primeiro, Bolsonaro é incompetente. Pegou uma pandemia pela frente, com a reação que o sistema no Brasil impôs à pandemia, porque Bolsonaro não iria sair promovendo lockdown e tudo mais. E a economia a gente vê depois, calaram ele. Ele entregou a casa em ordem, as contas ajustadas e o país crescendo. O Lula chama o Bolsonaro de incompetente. Recorde de lucro nas estatais, agora recorde de prejuízo já de novo. Destruição da economia. Só tem aumento de arrecadação. Então, de novo, é um cínico, é um sonso, um hipócrita. Aí vem dizer que o Bolsonaro viveu a vida inteira às custas do Estado. Olha, é até verdade, é uma crítica que eu já fiz. O Bolsonaro é um candidato outsider, porque ele não faz parte do sistema, porque ele é um cara sério. Mas ele é político da vida toda. E os filhos também, agora até o 04. Então, é uma família inteira que vive de política. Isso não dá para negar. Não dá para negar. Eu prefiro quando é um empresário autônomo, com independência, tipo o Trump. Eu prefiro. Mas o Bolsonaro, mesmo tendo a família toda na política, ele tendo vivido na política, ele peita o sistema porque ele não faz parte de conchavos. Isso é mérito dele. Mas e o Lula? O Lula é multimilionário. Como que ele ficou rico? Como metalúrgico? Como palestrante? Então, de novo, é um cínico. E a estratégia da esquerda consiste em ligar a metralhadora giratória diante de um espelho. Então ele olha para o espelho e fala: ladrão, safado, fascista, feio, corrupto, porque ele está olhando para um espelho. É essa a tática deles. Então, o Lula ele vem como um meme pronto. Não podemos eleger alguém que seja mentiroso, diz o maior mitomaníaco do planeta. Eu não conheço alguém que minta mais do que o Lula. Eu não conheço. E ele se gaba. A gente inventava os números lá, o gringo ficava olhando com o olho arregalado, mas dane-se. Ele se orgulha de ser um mentiroso. O sujeito é um sujeito podre. É um vagabundo ladrão, mentiroso, que se acha a encarnação do povo. Que, aliás, é um pensamento um tanto fascista. Quem acha que incorporou o desejo do povo, a vontade geral russoniana. E diz que ele é tão do povo que catador de papel, a prostituta, frequentam o Palácio do Planalto. Eu não estou certo quanto ao catador de papel, nunca vi. Nunca soube de nenhum indo visitar. Quanto às prostitutas, eu acho melhor perguntar ao filho
do Lula. Se a puta vai junto ou não, porque aí quem disse foi ele. De novo, eu não sei, mas tem que perguntar ao filho do Lula. Parece que anda, sim, sendo frequentado por prostitutas o Palácio do Planalto. Por dama do tráfico, a gente sabe que também. Ou seja, só não tem gente séria. Os irmãos Batista voltaram. Essa turma toda está feliz frequentando. Filho de Lula chama Janja de puta em mensagem. Só para provar que quem disse foi ele, tá? Longe de mim ser leviano. Era visitadora da prisão quando Lula era um presidiário que foi a época da vida dele em que ele mais esteve adequado ao seu perfil, é o que ele merece para a vida toda. Esse é um governo que não demite nem uma socióloga que cuida da saúde e que sabia da contaminação de HIV nos órgãos doados para transplante há um mês, mas não investigou por falta de evidências, ou seja, de provas, que ela quis dizer. Ora, como disse o Piotr no Oeste Sem Filtro, quando já tem as provas é caso de polícia. Os indícios que ela sabia é que devem levar a uma abertura de investigação. Agora, é um escândalo e ela não cai. É um governo que não demite por incompetência. É impressionante. Por quê? Porque é um governo que enaltece tudo aquilo que não presta. Nessa pegada fora da caixinha do fascistoide megalomaníaco, mitomaníaco do Lula, uma vez mais ele vai lá e compara-se a Jesus Cristo. Eu fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição. De novo, né? Olha a projeção aí. Pobre só é lembrado por eles, os multimilionários que exploram a pobreza e que vivem da pobreza, como o PT, porque o Lula já confessou num ato de sincericídio, quando o sujeito melhora um pouquinho de vida, estuda um pouquinho mais, não vota mais na gente. Né? Agora, alguém tem que dar uma aula para esse vagabundo em relação a Cristo. Né? Cristo foi morto pelos ricos por ajudar os pobres. E Cristo era de esquerda. Olha, todo o legado conservador deve muito. O Ocidente conservador, que o Lula odeia, porque o Lula é anti-Ocidente, anti-americano e por aí vai, todo esse legado tem o DNA cristão. Por dar o foco ao indivíduo, em vez do coletivismo da esquerda, que enxerga classe, nação e negros e por aí vai, e lembrar a César o que é de César. Nosso esforço é para o reino dos céus. Mude como pessoa, faça caridade, pratique a caridade, pratique o bem. Não toma do outro para dar para outro. Não banca o Robin Hood. Então, onde foi que Jesus Cristo mandou o Estado ficar inchado e arrecadar tanto quanto o PT quer em nome de ajudar os pobres? Então, é um salafrário mentiroso, ladrão. Aí, no Roda Morta da Verinha Magalhães, financiada pelo dinheiro do Tarcísio, do Estado de São Paulo, alguém, infelizmente, fez uma pergunta boa para o Alckmin. E aquela história do Lula ladrão? Olha a resposta do salafrário. Quem anda com porcos come farelos.
e o Alckmin está onde merece agora. Que horas que a chave virou, né? Que horas que a chave virou do seu relacionamento com o presidente Lula? Eu, brevemente, fiz aqui uma coletânea de frases do senhor. 2006, na campanha, o senhor disse que, diferentemente de Lula, não convivia com o crime. Acusou o ex-presidente de ser chefe de quadrilha por conta do mensalão. Em outra oportunidade, o senhor disse: Lula é o retrato do PT, sem compromisso com a ética. Em 2017, o senhor disse: depois de ter quebrado o Brasil, Lula quer voltar ao poder, ou seja, quer voltar à cena do crime. Muitas pessoas têm essa dúvida. Em que momento o Alckmin olhou para o Lula e disse: vou ser vice dele, consigo ter diálogo, é uma pessoa extraordinária? Que momento a chave virou? Basília, duas questões são importantes. Primeiro, no presidencialismo, eleição presidencial é canelada, porque é um embate de personalidades, diferente do parlamentarismo. No parlamentarismo, são partidos que elegem maioria e o líder vira primeiro-ministro. O presidencialismo é canelada, então tem mesmo canelada. Agora, você teve um fato no Brasil que todo mundo também se viu envolvido, que foi a questão da Lava Jato. Depois nós fomos verificar que havia mancomunado juiz com promotor, que o juiz tinha pretensão política e que aquilo virou uma verdadeira farsa. E Rui Barbosa dizia: a injustiça contra um cidadão é uma ameaça a toda a sociedade. Esse é um fato. Olha só, chamei de ladrão, o ladrão quer voltar a ser no crime, porque é assim mesmo no presidencialismo. É assim mesmo, canelada.